Justiceiros de Copacabana. O cartão postal do Rio de Janeiro agora tem grupos de moradores sarados que querem fazer justiça pelas próprias mãos. Do tamanho do Maracanã, enquanto espera uma cratera gigante se abrir no meio da cidade de Maceió, moradores protestam por justiça. Continuaremos mobilizados. Água em disputa. A Assembleia Estadual vota se Sabesp vai ser privatizada ou não. Na sessão anterior, deputados se agrediram e se xingaram. Maduro quer começar a explorar petróleo na Guiana Essequibo já. Por causa das tensões, Lula manda exército brasileiro para a fronteira norte do país. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito boa noite para você que está chegando nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, porque hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Muito boa noite também para o meu parceiro que está elegantérrimo hoje, Chico Só porque eu cortei o cabelo? Cortou o cabelo. Tapa no telhado. De azul marinho, combinando com os estúdios do ICL. É isso aí. Tá aprovado, viu, E vamos Chico? que vamos. Vamos nessa, e a gente está aqui com a nossa caixa surpresa mais um dia, né? O que será que tem nessa caixa, hein, Chico? A caixa... Sei não. Todo dia a gente está falando Eu já disso. tentei abrir várias vezes, mas ela está trancada. Não pode. Só vai ser aberta amanhã. Amanhã, dia 7. Tá Enquanto isso, todo mundo fica dando aqui seus palpites, né? Ontem a gente recebeu alguns muito bons. Não era Chico Sá, vocês viram, né? Porque Chico Sá veio aqui conversar com a gente. Então... Ah, foi o Chico que deixou essa caixa aqui. Não, acho que não foi o Chico, não, viu? Tô achando que foi outra pessoa que deixou. Opa! Vamos ver. Muita gente falando a respeito disso aqui, sobre os palpites, né, do que eles estão achando que é, o que não é. É a prisão do Bolsonaro? Não é? Nomes para o amigo secreto do ICL? Pode ser também, gente, pode ser também. Vão deixando aí seus palpites que ao longo do programa a gente vai lendo aqui. Agora, a gente só vai revelar essa história amanhã, que é dia 7 de dezembro, quinta-feira, a gente vai trazer todos os detalhes. Antes de você começar, Chico, tem uma notícia de última hora que acabou de sair. É o seguinte, um relatório produzido pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, dizendo para a PF, né, portanto a Justiça dizendo para a PF que há indícios de que blitz da PRF realmente atrasaram os eleitores no segundo turno, né? A gente já estava cansado de saber, mas é importante a gente ter essa documentação, né, esses indícios feitos pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte. Isso aconteceu, caso você não se lembre, no segundo turno das eleições de 2022 e que preocupou muito, porque a gente tinha um fluxo de eleitores dessa região que não conseguiram votar, né? Esse documento passou a fazer parte do inquérito da Polícia Federal, que investiga justamente se a PRF, que era comandada nessa época pelo Silvinei Vasquez, né, foi usada para interferir na disputa eleitoral em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e contra o presidente Lula, mas ele acabou vencendo as eleições, né? E o Silvinei Vasquez, só para te lembrar, também está preso desde o dia 9 de agosto por causa dessa investigação. Importante, né, Chico? Hoje eu vi essa notícia, ela saiu no G1, aliás, a Andréa Sadi trouxe no Globo News, no Estúdio I, foi uma apuração exclusiva deles, que eles fizeram com uma juíza eleitoral lá do Rio Grande do Norte, principalmente nos moradores numa localidade, uma cidade chamada Campo Grande. Então ela conseguiu comprovar, com documentos, a juíza comprovou que a ação da Polícia Rodoviária Federal, a ação bolsonarista, impediu vários eleitores de votar, onde o presidente Lula teve, no primeiro turno, 75% dos votos, contra 20% de Bolsonaro. Mas no segundo turno esse número virou, porque a PRF conseguiu o seu intento, agir
criminosamente contra as eleições. Isso vai complicar ainda mais a vida do Silvinei e pode complicar também, claro, do Anderson Torres, que era o chefe, era o ministro da Justiça, e de Jair Bolsonaro, né? O golpista. O golpista, nós ainda vamos ver isso. Mas vou falar mais dele aqui, primeiro falando que a gente está aí com um problema grande e que pode estourar a qualquer momento, que é um problema da Venezuela. A gente vai falar disso aqui hoje. O presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, aumentou a tensão, né? Ele avançou um sinal agora, porque ele hoje disse, né, que o território do Essequibo pertence à Venezuela, já fez até um mapa com a região dentro da Venezuela, mandou distribuir esse mapa para as escolas, para a imprensa, para a Venezuela toda, e deu 3 meses, Gabi, de prazo para o pessoal da Guiana desocupar essa área e a empresa que explora petróleo lá, que é uma petroleira importante dos Estados Unidos, a Exxon, ela tem 3 meses para sair. Só que a Exxon tem um contrato de exploração de petróleo lá. O presidente Lula já deu a primeira estocada no Maduro, quando esses dias deu uma entrevista e falou que nós não precisamos, né, de confusão, né? É bom baixar o facho. Então é bom, vamos falar mais disso depois, é bom o senhor Nicolás Maduro baixar o facho, porque querer arranjar uma guerrinha ali para se fortalecer no poder, né, ele que tem oposição de todo lado lá, né, é bom ele baixar o facho, porque nós não precisamos de criar aqui mais um conflito. Depois da guerra na Ucrânia, depois da guerra contra os palestinos, não precisamos ter uma guerra contra a Guiana. Vamos falar disso depois. Né? O governo brasileiro está com alerta ligado, alerta amarelo ligado. O presidente Lula hoje teve 2 reuniões para discutir este assunto especificamente, da Venezuela. E já mandou presença militar para a área. Depois eu vou explicar isso aqui, né? Mas eu quero falar de outro vizinho, do Paraguai, que ontem foi notícia. Você se lembra, a gente mostrou aqui que 2.000 armas de grosso calibre, fuzis, metralhadoras, rifles, foram apreendidos com um empresário contrabandista, né, de uma empresa chamada IAS, que, segundo a investigação da Polícia Federal, teria fornecido 43.000 armas de grosso calibre, como eu disse, fuzis, metralhadoras, rifles, revólveres, teria fornecido isso para 2 organizações criminosas no Brasil, Comando Vermelho e o PCC. Claro, chegando também às milícias, não é? Quer dizer, durante os últimos 3 anos, segundo a Polícia Federal, cerca de 43.000 armas entraram via Paraguai para abastecer o crime organizado no Brasil, movimentando alguma coisa, dados iniciais, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E que envolve também um general, chefe da Força Aérea do Paraguai, né, que está metido nesse contrabando. E um outro general, que é o general que preside a empresa de armas do Paraguai. Essas armas entraram, na sua maioria, no Brasil nos últimos 3 anos. Adivinha no governo de quem? No governo daquele que faz arminha. No governo daquele, né, que serviu na liberação, nos seus decretos de porte e posse de armas, com os CACs, né, esse cidadão, este aí, conseguiu fazer com que essas armas, então, chegassem às mãos de criminosos. Né? Como assim? Você compra uma arma, aí você acha um registro de CAC, que te permite ter a arma e portar a arma, depois você diz que a arma foi roubada, mas você já vendeu ou já entregou para as organizações criminosas. Né? Isso gerou uma farra de armas no Brasil que a Polícia Federal, para irritação dos bolsonaristas, sob o comando do Ministério da Justiça de Flávio Dino, né, conseguiu, depois de muita investigação, serviço de inteligência, né, conseguiu apreender 2.000 armas e já está no encalço de outras. Descobriram uma outra mansão, está cheia de armas lá, sabe? Então é muita coisa, que fecha um pouco a torneira do crime organizado que se abastecia dessas armas. Como eu disse, elas entravam no Brasil e aqui dentro do Brasil elas eram legalizadas pelos CACs,
pelos colecionadores, caçadores, atiradores, ou seja, pela extrema-direita. E daí iam parar automaticamente na mão de PCC, de Comando Vermelho, de milicianos, né? Turma que o Bolsonaro, né, sempre elogiou, com quem se deu tanto bem, tão bem, né? Bom, Bolsonaro facilitou com seus decretos a entrada dessas armas no Brasil, né? A distribuição dessas armas no Brasil. Então, logo tomou posse, o presidente Lula providenciou um decreto que restringe o uso e posse de armas, revogando aquilo que Bolsonaro tinha liberado. Liberou geral? Não. Mas ontem, enquanto a Polícia Federal mostrava esse bom resultado de trabalho, um deputado, chefe da Comissão de Segurança da Câmara, deputado Ubiratã Sanderson, um bolsonarista do Rio Grande do Sul, o Sanderson conseguiu levar ele apresentou um projeto, né, de decreto legislativo que foi aprovado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e vai ser colocado em votação. Por ser um projeto de decreto legislativo, possivelmente não vai passar, é muito provável que não passe por nenhuma comissão, vai direto para o plenário, e que revoga toda a restrição que o presidente Lula conseguiu fazer. Quer dizer, volta a farra que Bolsonaro propiciou ao país, né? Volta a facilitar o comércio, o uso de armas, diga. Uma afronta. Uma afronta, né? Os analistas dizem que o Lira facilitou a tramitação desse projeto de decreto legislativo, essa proposta, porque está irritado porque a grana das emendas para o Centrão não estaria chegando a contento. Então, para apertar o governo, ele vai botar isso em votação nos próximos dias. Liberou geral de armas outra vez, quer dizer, ameaçando a vida de milhares e milhares de brasileiros. Esse deputado, o Ubiratã Sanderson, naturalmente, é da bancada da bala, né, que ontem alguém lembrava bem que podia dizer que a bancada poderia ser de bancada do crime organizado, não que eu esteja chamando eles de criminosos, atenção, mas que favorece o crime organizado. As decisões da bancada da bala com relação a armas e outras cocitas más, né, são decisões que o crime organizado agradece e aplaude. Anotem o nome, deputado Ubiratã Sanderson, ex-policial federal, bolsonarista do Rio Grande do Sul. Pega a ficha dele depois aí, no próprio Google, você vai ver o tanto de encrenca que tem, né? Então ele volta, se esta pauta for aprovada em plenário, volta a facilitação, o trabalho da Polícia Federal fica quase, né, você enxuga o chão, mas deixa a torneira aberta. Então não adianta você recolher milhares e milhares de armas, prender gente, porque as armas de outra maneira vão continuar entrando e sendo distribuídas pelo Brasil afora. É bancada da bala ou é bancada do crime organizado? Temos que ver isso, né? Enquanto as armas entram no Brasil, o Brasil tem números de violência que assustam, principalmente na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, cartão de visita do Brasil, onde o crime organizado parece que toma conta do governo, o governo não tem mostrado fôlego para combater nem as milícias, nem o tráfico, que dominam a maior parte da cidade, extensas regiões, e agora, no cartão de visitas, na Copacabana, princesinha do mar dos turistas, as pessoas são assaltadas por gangues, né, que assaltam, batem, gente armada também, espantando o turismo do Rio. Pobre de São Sebastião, crivado de flechas e de balas, São Sebastião do Rio de Janeiro. É isso, nós vamos falar então hoje também de Rio de Janeiro, daqui a pouco com duas, uma carioca, a outra é paraense, mas conhece bem, já morou no Rio, né? E mora no Rio. Uma é Heloísa Vilela, que é carioca, e a outra é a nossa Cristina Serra, que é do Pará, mas conhece bem a realidade do Rio e já morou no Rio. Eu diria que é uma carioca adotada também. Vamos falar dessa violência no Rio, né? De tudo isso que a gente está vendo no Brasil.
e também armas que vão parar no Pará, no Amazonas. A Amazônia toda tem mais da metade, não, 25% de seus municípios hoje dominados por narcotraficantes, narcomineradores, né? E por armas. É isso, Chico. Por armas. Vamos falar a respeito São assuntos disso. de hoje, assuntos que a gente vai passando aqui. Mas, olha, alguém tem que parar esse projeto de armas de Bolsonaro, que o presidente Lula conseguiu derrubar, mas que a bancada da bala, atendendo, né, os interesses do crime organizado, faz andar. Exatamente. Vamos começar esse assunto falando da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que começou a investigar os grupos de justiceiros da zona sul da cidade que saem aí pelas milicianos, ruas, né, agredindo supostos ladrões, né, que eles acham que são ladrões. Tudo começou no sábado, quando o empresário, o Marcelo Rubim Benchimol, foi agredido em Copacabana quando ele estava tentando defender uma mulher de um assalto. A gente tem as imagens aqui. Vou pedir para o Gabriel colocar aqui para mim. Olha só, a gente tem essas imagens a respeito do que ele achava, né, que era um assalto. E de lá para cá essa coisa degringolou, né? Os grupos começaram a se armar para fazer justiça com as próprias mãos. A gente teve também um post de um deles que estava conversando pelo WhatsApp, mostrando, né, o que ele faria para agredir o que ele achasse, né, que eram ladrões, ou enfim, essas pessoas. Também os justiceiros, você está vendo aí na sua imagem, ele com um soco inglês, né, dizendo: eu vou partir assim, quebrar o osso da cara, deixar eles pior do que eles deixaram o Coroa. E também esses justiceiros saíram às ruas cometendo agressões, como a gente viu nas primeiras imagens, agora também. Enfim, isso tudo é uma questão para a gente discutir agora com a Heloísa Vilela. Daqui a pouco a Cris vai estar com a gente também. Na falta de segurança do Rio, né, os justiceiros, os milicianos, aproveitam e entram no pedaço, cometendo crimes, né, porque não tem controle. Hoje eu vi na televisão uma câmera que a emissora, acho que foi a própria Globo News, colocou em áreas da cidade onde você tem, na zona sul do Rio de Janeiro, área de turismo, você tem viaturas da polícia militar, né, mas sabe o que os policiais estão fazendo enquanto a coisa está acontecendo ao redor? Estão mandando zap, estão lendo piadas, estão conversando no celular. Aqui, ó, olhando. Teve um, Elô Vilela, boa noite. Teve um que deixou o fuzil. Teve um que eu vi a imagem, ele deixa a porta do carro aberta, o fuzil encostado aqui e fica aqui, ó. Quer dizer, se um bandido passar, leva o fuzil, ele nem vê. É para isso que se paga. Ainda dá um tiro nele. Ainda dá um tiro nele. É para isso que se paga a polícia na vamos cidade chamar do a Cris também, a Elô vai comentar primeiro, mas vamos chamar a Cris para dar boa noite para ela aqui. Olha só, essas mulheres incríveis que estão com a gente hoje para a gente conversar a respeito desses assuntos, esse que é importantíssimo, né? Muito preocupante. Boa noite para você também, Cris. Boa noite, Gabi, Elô, Chico e todo mundo aqui. Oi, Cris. Eu falei que você é carioca adotada. Adotada, você nasceu no Pará. Sou adotada. Tem green card carioca. Sim. Vamos conversar Mas vamos lá, gente. Eu acho que essa situação da violência no Rio de Janeiro, essas imagens horríveis que a gente está vendo, essas pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, né? Isso tudo é muito complexo, né? Uma história bastante complicada de abandono que o Rio de Janeiro já vem sofrendo há muito tempo. E hoje eu vi de manhã o Rodrigo Viana falando sobre o grande projeto que houve no Rio, do Darcy Ribeiro com o Brizola, de investir na educação, de criar centros de educação o dia inteiro, que seria uma maneira de investir nessa juventude para evitar a explosão de violência que a gente está vendo agora no Rio de Janeiro. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto da resposta imediata que a população está procurando para a violência que ela também sofre, né? Para os assaltos que ela sofre, porque a população toda passa por esse problema. Uma pessoa que trabalha em qualquer lugar no Rio de Janeiro, trabalha num caixa de supermercado, pega ônibus, ela também é sujeita a essa violência, aos assaltos. Então, isso é uma explosão, uma combinação da falta de segurança, da falta de projeto de segurança, da falta também de policiamento
correto, mas também com um índice de desemprego alto na cidade, com uma cidade que tem sido palco desse bolsonarismo também radical, da distribuição de armas. Então toda essa cultura da violência, são muitos aspectos, né? Não dá para a gente falar dessa situação olhando só de um ponto de vista. Agora, que é impossível a gente aceitar que grupos saiam às ruas para cometer esse tipo de justiciamento, como a gente está vendo, também não dá, né? Claro, é crime, né? Crime não se combate com crime. Crime se combate com lei, com segurança pública decente, com governantes que não toleram milícias nos quadros do Estado. A gente sabe que a maioria das milícias, a maioria desses integrantes de milícias vieram da polícia, né? Como o Adriano da Nóbrega, né? O Rony Lessa, o Elcio Queiroz, esses todos aí envolvidos, implicados no assassinato da Marielle. Né, Cris? Boa noite. Boa noite, Chico. Não, exatamente isso que a gente está falando. Em primeiro lugar, né, para a gente começar a discussão, é rejeitar, condenar, né, e rechaçar completamente esse tipo de solução do olho por olho, dente por dente, do justiçamento pelas próprias mãos, né? Esse comportamento justiceiro é o que está na raiz da milícia, né? Agora, olha, eu moro, como você disse, Chico, eu sou uma carioca adotada, eu morei em 2 momentos no Rio. A primeira vez que eu morei no Rio foi nos anos 80, e a gente já via isso, dos anos 80 para os 90, foi quando começou aquele processo de arrastões nas praias, né? Então, essa não é uma situação nova, né? Esse tipo de criminalidade nas áreas turísticas do Rio de Janeiro, isso é uma coisa antiga e entra governo, sai governo, ninguém consegue resolver. Então, nós temos sim um problema de décadas de falta de segurança no Rio de Janeiro, mas em hipótese nenhuma esse problema pode ser combatido com esse comportamento miliciano que a gente está vendo nesses grupos na Zona Sul do Rio de Janeiro. E falo isso com tranquilidade, até porque moro no Rio exatamente nesta área que tem sido palco, né, dessas cenas de violência que nós temos visto nesses últimos dias, né? Então, e só para colocar mais um ponto aqui da nossa discussão, essa incapacidade dos governos de resolver o problema de segurança no Rio de Janeiro tem 2 aspectos. Um fundamental foi o que a Elô falou, lembrando que o Darcy Ribeiro dizia lá nos anos 80, né, quando ele foi secretário do Brizola e teve o programa de educação, ele dizia: se não construirmos escolas, daqui a 20, 30 anos vamos construir presídios, né? Era exatamente premonitório o que ele falava. E ele justamente falava isso para rebater as críticas da elite no Rio de Janeiro, que dizia que o programa de educação em tempo integral nas escolas públicas, nos bairros pobres do Rio de Janeiro, era um programa muito caro. E ele dizia que sim, que tinha que gastar dinheiro com a população pobre, com os filhos, né, das classes mais pobres, que precisavam de uma escola pública, popular, de qualidade. Então, esse é um aspecto fundamental. O outro é que a gente tem essa falta de segurança no Rio, que é histórica, né, ela vem justamente, né, dessa promiscuidade entre criminalidade e aparato policial, né? Isso é uma coisa muito antiga no Rio, né? E, de uma certa forma, explica como chegamos até aqui. Pois é, só que você lembrou aí da questão do justiceiro, que deu origem à milícia, e foi exatamente por essa época que você morou aí, nos anos 80, foi um pouco antes, em 70, houve um bandido muito famoso no Brasil, chamado Lúcio Flávio Lírio, né? Esse Lúcio Flávio era ladrão, roubava carro, assaltava bancos, né? Era um mineiro, filho de uma família de classe média, que se notabilizou como um bandido até, né, com um certo charme, era um sujeito bonito e tal, e era um grande bandido do Rio. O cara tinha
500 processos, era uma coisa horrorosa. E sempre era preso e tinha fugas espetaculares, virou filme. Tem um filme chamado Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que conta a vida desse bandido. E esse bandido, depois acabou morrendo, sendo morto, né, foi assassinado por outro preso dentro da prisão, tudo indica que mandado pela polícia. Esse Lúcio Flávio falou uma frase que ficou na história, né? Bandido é bandido e polícia é polícia. Até ali era... Você sabia que tinha bandido aqui e tinha polícia lá. Hoje você não sabe mais onde está a polícia, onde está o bandido. Porque às vezes a polícia está no meio do bandido, né? E o bandido está na secretaria da polícia, ou nos órgãos da polícia. Porque a milícia é exatamente essa promiscuidade de bandido e polícia, né? E os milicianos são esses policiais condecorados pelo clã Bolsonaro. Quer dizer, é isso que o Rio de Janeiro está entregue, né? Sem contar, né, Chico, a Nanda aqui no chat, por exemplo, diz: para espancarem um inocente é 2 palitos. A gente tem vários exemplos. Teve um caso bastante recente aqui no Morumbi, né, de um homem que foi confundido com um ladrão e acabou sendo morto por um policial que estava paisana, que quis, enfim, ali dar uma de herói e acabou, né, confundindo esse empresário com um assaltante. Teve também aquele caso que é bastante famoso de 2014, a Fabiane de Jesus do Guarujá, que foi confundida também com uma sequestradora de crianças e foi linchada pela população. Então é muito perigoso a gente falar de justiceiros. Está tudo muito perigoso. Fazer justiça agora com as próprias mãos. Isso que a Elô falou, não sei se foi a Elô ou a Cris, né, que falaram do Darcy Ribeiro, que hoje o nosso querido Rodrigo Viana citou, né? Porque o Darcy Ribeiro fez o CIEPS. O CIEPS deveria ser uma escola de tempo integral, onde as crianças que moram nas favelas, nas comunidades, que convivem com bandidos, passariam o dia inteiro. Chegariam de manhã, estudariam, comeriam ali, praticariam esporte até cansar à tarde e iriam exaustas para suas casas dormirem. E com isto, essas crianças não teriam tempo para conviver com o bandido e aprenderiam alguma coisa para ser um pouco melhor a vida deles. Mas isso foi combatido, o projeto do CIEPS foi combatido por essa elite nojenta do Brasil que não quis apoiar isso, né? Como combatiu o Brizola, dizendo que o Brizola mandou tirar a polícia que invadia os morros, as favelas. O Brizola falou, bom, a polícia não vai subir o morro porque ela não sobe nos prédios de apartamento do Leblon. O dia que subir nos dois, aí tudo bem, né? Pois é, vamos falar também a respeito da Braskem, porque é um assunto que nos preocupa bastante diariamente. A gente está batendo nessa tecla, que é uma situação muito grave lá em Maceió. A gente corre o risco de um colapso a qualquer momento. A Cris Serra, inclusive, está em Maceió, vai contar para a gente como é que está essa situação. Hoje a gente teve uma manifestação, né, Cris, justamente contra a atuação, a exploração da Braskem, que levou a essa situação de colapso que a gente está assistindo, né? Foi um protesto muito importante. Pela primeira vez, aí vocês estão vendo essas imagens de hoje de manhã. Foi um protesto puxado pelo Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, o MUVIB, e também pela Associação dos Empresários do Pinheiro, que reúne todos aqueles que perderam seus negócios e que tiveram que demitir trabalhadores. Esse é um aspecto que se fala pouco quando se fala do caso Braskem, a quantidade de trabalhadores que perderam seus empregos porque os negócios fecharam por falta de clientela. E então, hoje, esse protesto teve o apoio de uma quantidade enorme de entidades, da CUT, do MST, do MTST, de estudantes, partidos de esquerda, sindicatos. Então, foi um movimento que contou com a solidariedade, né, de todos esses setores, ganhou um impulso muito grande, claro, em função de tudo aí o que a gente tem visto desse grande escândalo, né, que agora ganha os holofotes, digamos assim, por causa da possibilidade do colapso dessa mina, né, mas que já devia ter chamado a atenção da imprensa há muito tempo, porque esse desastre não é de hoje, né? Teve o tremor em 2018. O ICL, claro, é uma exceção. A Elô esteve aqui, fez uma série de reportagens, né? A gente explicou do que se trata. Então é isso. Hoje as vítimas estiveram concentradas nesse ato.
né, é importante é que eles fizeram um trajeto de mais ou menos 4 quilômetros para passar em todos os órgãos públicos importantes aqui de Maceió, órgãos estaduais que têm suas sedes aqui em Maceió. Passaram pelo Palácio do Governo Estadual, pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas do Estado. Por que isso é importante? Porque esse crime da Braskem, ele tem essas duas pernas, digamos assim. A empresa que cometeu um crime por meio dessa exploração desenfreada e predatória das minas de Salgema, botando em risco o meio ambiente e as pessoas, e, por outro lado, os órgãos públicos que não fizeram devidamente, não exerceram o seu poder de fiscalização e depois que o escândalo aconteceu, que o crime foi descoberto, né, fizeram acordos que favoreceram mais a empresa do que as próprias vítimas. Daí, então, essa preocupação deles, né, esse esforço deles de passar mais uma vez pelos órgãos públicos para chamar a atenção, né, e dizer: vocês não nos apoiaram, vocês não exerceram o seu papel e nós estamos aqui cobrando que vocês, de fato, exerçam o seu papel. A grande queixa, né, além dos acordos que foram mal feitos, né, que prejudicaram o lado mais fraco, é que a Braskem não foi criminalizada, né? Ela não está. Há uma investigação da Polícia Federal que corre em sigilo, ninguém sabe a quantas anda, e o fato é que 5 anos depois do tremor, né, que foi o gatilho desse deslocamento forçado das pessoas, a Braskem não foi criminalizada. Pois é, Lu, quero te ouvir a respeito disso também. Esse inquérito, Cris, que você estava mencionando, ele tem 4 anos. É um inquérito da Polícia Federal que já tem 4 anos. E até hoje a empresa não é tratada como criminosa, como deveria, por tudo que fez e por tudo que não fez, todos os cuidados que não tomou e deveria ter tomado, e ainda recebeu de presente toda a área que ela destruiu, porque esse acordo, como você bem disse, da prefeitura de 1 bilhão e 700 milhões de reais, deu a ela a posse dos terrenos, das praças, das ruas, né, dos imóveis, tudo. E a gente sabe que é uma área maravilhosa de frente para a Lagoa, onde tem ali o bairro que começou a cidade de Maceió, que é o Bebedouro, e que depois que esse terreno tiver estabilizado, hoje eu vi até uma foto na internet, puseram uma foto lá de um resort maravilhoso, uma Alphaville de Alagoas com piscinas e tudo. Claro, é uma área super valorizada. Então, o que a Braskem vai fazer depois com isso? Não pode ser da Braskem. Isso é um absurdo, e é um absurdo que a prefeitura tenha feito esse acordo. Agora, como você bem disse, Cristina, os órgãos públicos todos os governos que passaram por Alagoas, por Maceió, nos últimos 40 anos, e o governo federal, todos têm sua parcela de responsabilidade, porque primeiro deram a lavra para uma área urbana debaixo no subsolo da moradia das pessoas. Depois não fiscalizaram como devia, renovaram as licenças, autorizaram novas áreas de mineração. Então, todo mundo tem culpa no cartório nessa história. Lógico que a Braskem é a grande criminosa, não há a menor dúvida disso. Então agora a gente aqui na capital federal está de olho para ver se sai a tal da CPI da Braskem, né? Porque fica o senador Renan Calheiros querendo fazer essa CPI começar a funcionar, ela já está criada, mas não foi instalada. Existe uma promessa finalmente, de indicação de nomes para a CPI, ele aparentemente está um pouco entusiasmado, mas a gente não sabe se de fato vai sair, porque os interesses econômicos são muito fortes, muito pesados e ficam lutando contra qualquer tipo de criminalização da empresa. Pois é, Lu, interesses econômicos e políticos, né? Inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma entrevista dizendo que esse caso não tinha que ser politizado, né? Mas até da boca dele já saiu a responsabilização. Ele falou: a responsabilização da Salgema é clara, e eu digo antiga Salgema, atual Braskem. É clara, já fez uma composição de indenização a todos os moradores, a gente sabe que isso, né?
né? É muito aquém, inclusive a gente tem denúncias dos próprios moradores, dos advogados reclamando isso, mas ele disse, já fez uma composição de indenização, indenizou a prefeitura, o que a gente não pode fazer agora é politizar esse tema, só que a respeito disso, a gente tem claramente uma tensão política acontecendo agora em Maceió, né? Em Alagoas, na verdade, porque a gente tem o grupo do Henrique Calheiros e tem o grupo do Arthur Lira. Olha, e o Lira disse hoje, em entrevista, a responsabilização da Salgema é clara. Eu digo antiga Salgema, atual Braskem, é clara. Já fez composição de indenização a todos os moradores, indenizou a todos os moradores. Indenizou a prefeitura. O que a gente não pode fazer agora é politizar esse tema, diz Lira. É trazer esse tema para uma disputa política local para transformá-la em nacional. Ele está lá em Dubai e ele disse mais. A imagem de Maceió não pode ser afetada nacionalmente em sua característica de turismo por irresponsabilidades e declarações. Presidente da Câmara, Arthur Lira, irresponsabilidade, senhor, não é da... a responsabilidade é de todos os que deveriam ter responsabilidade sobre isso. E esses que são irresponsáveis. Os que toleraram essa empresa, né, cavando, desmoronando a cidade de Maceió. Não tem, diz o Lira, não tem, quando você faz uma nota como feita pelo governo do Estado, um fato relevante. Fato relevante existe para empresas privadas. Né? Um fato relevante por poder público, é uma coisa inédita no Brasil. E aí falou mais um monte de bobagens, né, onde ele se isenta de responsabilidades. Isso daí tem um monte de recadinho político, né? Ele vai pro Renan. Ele Exatamente. faz questão de usar a palavra Salgema em vez de Braskem para recuperar a época em que o senador Renan Calheiros foi presidente da empresa, ou da Petroquisa, que controlava a empresa, enfim, eu não sei exatamente qual era o órgão, mas ele estava ligado, claro, ele tinha influência sobre a Salgema, da época Salgema. Mas ele ficou ali 7 meses. E o que se diz nos bastidores é que a turma do Lira está preparando um dossiê para se tentar intimidar não só o senador Renan Calheiros, como o Renan Filho, que é ministro, e que eles vão dizer que, por ter sido governador do estado, tem responsabilidade. É como eu disse, responsabilidade, cada um tem a sua parcela. Agora, o Lira foi elogiar o acordo que foi feito com a prefeitura, claro, porque o prefeito JHC é apadrinhado do Lira, e quando saiu o acordo ele foi lá falar que ele que tinha conseguido aquele acordo, dizendo que era maravilhoso. O acordo é um absurdo, é esse que dá de presente as áreas todas. Então vocês podem ver como que a nacionalização dessa disputa política está acontecendo. Agora, o que importa é ver o que a Braskem fez, as responsabilidades de cada um e finalmente dar à população uma resposta decente e justa. Ele critica a imprensa, porque a imprensa está falando de Braskem, ele critica dizendo que nós não podemos politizar o assunto, mas ele cutuca o Renan para politizar e para transformar em questão política nacional. Não é só política, não, é questão criminosa da Braskem, onde há várias autoridades que vão responder, têm que responder pela responsabilidade que tem, ou pela irresponsabilidade de não ter cuidado disso. Você falou aí, Elô, a Braskem vai herdar, né, vai ganhar nesse projeto, nessa composição aí, 5 bairros de Maceió, 5 ou 6 bairros. Né? Depois vai fazer um resort. Imagina que político vai ser sócio nos resorts, quantos, né, vão ser sócios, você sabe. A gente sabe disso. Deixa eu colocar mais uma pimenta aí nessa história. Põe, tá pouco. O Lira falando do turismo. O turismo é uma questão, claro que é importante para a renda do Estado e tudo mais, mas nesse contexto é uma coisa absolutamente secundária, né? Inclusive, outro dia passou uma reportagem, acho que foi no Jornal Nacional, que o principal aspecto da reportagem era justamente o impacto no turismo. Olha, não se preocupem, venham para Maceió, porque as praias ficam longe dessa área afetada. No dia seguinte, eu estava circulando aqui pelos bairros afetados e eu conversei com muitas pessoas que estavam absolutamente revoltadas com o que viram, porque disseram, quer dizer que estão mais preocupados com os turistas do que conosco, nós que estamos aqui passando por todo esse sufoco,
né? Então, você vê, foi exatamente a abordagem do Lira, é a abordagem de quem não está nem um pouco preocupada com a situação das pessoas que estão sofrendo nesses 5 anos. Agora, uma outra coisa, esse assunto já está nacionalizado e, inclusive, foi nacionalizado pelo apadrinhado dele, o prefeito. Todo dia, aqui em Maceió, na televisão, à noite, é uma guerra de propaganda dos 2 grupos políticos. O prefeito com propaganda, ele mesmo fazendo a propaganda e mandando indiretas para o ex-governador, o Renan Filho, porque ele fala o tempo todo de 2018, quando o governador, de fato, era o Renan Filho, né? E aí entra a propaganda também do governador, do governo do estado, também com indiretas para a prefeitura. A guerra entre esses 2 grupos já está declarada, né? Como isso vai se resolver no âmbito nacional é que a gente precisa ver, né? Porque, claro, o grupo do governador é bem conectado nacionalmente, né? Ele é do grupo dos Calheiros, né? Portanto, tem um ministro, né? Que é do governo Lula, né? Agora, o prefeito é ligado ao Lira, que é o presidente da Câmara e que, nesta cadeira, pode criar muitos problemas para o presidente Lula. Então, essa CPI, na verdade, né, ela é um vespeiro para o Lula, é um vespeiro, porque ela mexe, sim, com o Lira, né, e eu acho que o Lula, tudo que ele não quer neste momento na vida dele é ter mais uma linha, mais uma frente, né, de atrito ou de possível atrito com o Lira. Agora, sem dúvida que a CPI também seria muito importante, porque a CPI, por mais que a gente saiba que as CPIs são criadas, né, em função de interesses político-partidários, mas as CPIs sempre trazem muitas revelações também, né? E, de fato, o que a gente precisa saber é a extensão do crime praticado pela Braskem. E isso a CPI possivelmente ajudaria. Que fomos os primeiros, ICL, a mostrar essa questão da Braskem, da qual a mídia tradicional fugiu, até porque a Braskem é grande anunciante desses veículos, e foi a Elô Vilela, que fez uma série, que eu até sugeri esses dias, vamos repetir a série da Elô aqui, aí me disseram que não, já está no YouTube, né, Elô? Quem quiser ver a história. Já está. Agora, é curioso 2 coisas. Primeiro, que a TV Globo fez uma matéria com a mesma preocupação do Lira, né? E segundo, é curioso também o fato do PT até agora não ter indicado nomes para essa CPI. Então, só reforçando tudo que você acabou de falar, Cris. Muito bom, Elô. Elô, como é que a pessoa pode assistir no YouTube aquela série que você fez? Você sabe como é que localiza ali? Acho que tem que entrar lá no ICL e chamar Braskem, procurar lá. Não sei exatamente não, mas a gente pode botar num link aí depois. Foi em julho que você fez, né? Foi em julho. Acho que sim, não sei. Acho que sim. Vamos nessa. Vamos botar lá. Não sei mais, tanta coisa, né? Exatamente. Depois já teve guerra, né, Lô? Já teve muita reportagem pela frente. Agora, é muito importante a gente trazer essa distinção, agora que a Cris trouxe dos apoios. Agora a gente vai voltar o nosso olhar mais amplo para a América Latina, para falar um pouco mais detalhado dessa história que a gente abriu aqui, o ICL Notícias, segunda edição, a respeito da Venezuela, né? O presidente Nicolás Maduro mandou que as escolas adotem já um novo mapa da Venezuela, incluindo a região de Essequibo. Aí você está vendo na sua tela que é da vizinha, a Guiana, e um plebiscito aprovou essa anexação. A gente já falou a respeito disso aqui também no último domingo, mas as perguntas foram bastante tendenciosas, né? Foram 5 perguntas já, assim, mostrando, né, que tinha ali, a gente está vendo o mapa exatamente. Eu vou mostrar ali. Tá. Mostra o mapa, então. Não, porque aqui é interessante, né? O Brasil mandou cerca de 20 tanques para essa fronteira. Diz que vai levar um mês para chegar lá. Se for aqueles tanques que o Bolsonaro exibia no 7 de setembro, que soltava fumaça, talvez nem chegue. Mas o Brasil mandou 20 tanques e mandou soldados também para esta área da fronteira, Brasil com Venezuela. Por quê? Olha aqui. No mapa, isso aqui é a Guiana, a antiga Guiana inglesa, que tem como capital Georgetown, né? Então, aqui, que é a área
reivindicada pela Venezuela, né, ele já anexou isso nos mapas de lá. Só que a Venezuela, para ocupar militarmente essa área, para tomar isso aqui, aí vem um problema. Esta fronteira da Venezuela com a Guiana, ela não dá acesso, porque aqui tem floresta, tem a Amazônia daqui e tem montanhas altíssimas, onde não dá para passar. Para atacar a Guiana, para chegar à Guiana, a Venezuela precisaria de mandar passar pelo território brasileiro. E nananina, seu Maduro, por aqui o senhor não vai arranjar encrenca, não. Né? O presidente Lula está atento à questão, já está com o sinal de alarme ligado, já conversou com o presidente da Guiana, já mandou o seu assessor internacional, o chanceler, ex-chanceler, né, ex-ministro Celso Amorim, conversar com as autoridades em Caracas, inclusive com o Maduro, e para avisar, vamos parar de fazer zoeira aqui nessa área. Vamos parar? Não é assim que você começa. Vai começar uma guerra, vai querer fazer confusão aqui. O Lula falou, baixa o facho. Expressão dele, baixa o facho. Não vem que não tem. A América do Sul tem sido uma área de fronteiras respeitadas, com uma certa paz. Nós não vamos trazer guerra para cá. Até porque, voltando àquele mapa aqui, né, se eles usarem o Brasil para chegar na Guiana, eles vão estar usando o Brasil e o apoio do Brasil. O Brasil não apoiará essa aventura madurística, não vai apoiar isso. O Brasil vai se pautar pela autodeterminação, pelo respeito aos tratados. Esta briga aqui começou no século XIX, 1890, naquela época. Né? Era uma disputa que ela está parada, né? Mas ela está nas instâncias diplomáticas e por aí vai. Mas agora, desprestigiado em seu país, Maduro inventou um plebiscito, invenção dele. Sim, eram 5, 6 perguntas completamente capciosas. Você, venezuelano, acha que esse território rico pertence à Venezuela, como já pertencia desde não sei quando, sim ou não? Fraudulentamente, eles usaram essa palavra. Que a Guiana tomou fraudulentamente, sim ou não? Né? Então, primeiro vem o sim. Foi feita ampla campanha nos meios de comunicação da Venezuela pelo sim, para 6 perguntas. Essas 6 perguntas seriam o respaldo que Maduro precisava para fazer a sua festa aqui. 6. Agora, a campanha do sim apareceu no marketing eleitoral deste plebiscito. A do não apareceu. E outra coisa curiosa, para esta aventura que Maduro começa a ensaiar, ele está recebendo apoio, sabe de quem? Da líder da oposição. A oposição, a direita venezuelana, está apoiando esta loucura do Maduro, que me faz lembrar aquele general de porre da Argentina, o Galtieri, que era presidente, e que resolveu gritar que as Malvinas são argentinas, né, não são Falkland, comprou a briga com a Inglaterra e inclusive acabou com a ditadura militar lá. Quer dizer, isso aqui pode até virar o mapa geopolítico da região, mas pode também virar o mapa político ideológico em cima do Maduro, que ao invés de conversar, inclusive chamar o Brasil para ajudar a negociar isso, não. Já anuncia, mais ou menos anunciando, nós vamos ocupar. Deu 3 meses de prazo para a Guiana abrir mão do território. Antes, eu vou passar para Elu primeiro, só para concluir o raciocínio aqui, o Maduro propôs à Assembleia Nacional também uma lei prevendo a criação da província de Essequibo, e aí a gente viu já o mapa de como é que ficaria a região. Elu, quero te ouvir a respeito disso, né, porque a gente teve o referendo e depois a tensão foi avançando, né, e a gente já chegou nesse resultado do Maduro, então, já apresentando esse mapa e exigindo a proposta nas escolas também. Não só ele apresentou o mapa, como ele já designou um general para ser o comandante dessa região toda. Né? Então, ele está avançado nessa proposta dele, que, como o Chico disse, tem o apoio da oposição, da direita. Por quê? Porque essa região é a mesma região
que o Brasil descobriu também que tem uma quantidade de petróleo enorme, eles já estão produzindo muito. Ontem mesmo eu recebi um mapa de um conhecido meu da Petrobras mostrando a perspectiva de aumento de produção de petróleo nessa área. Então não é por outro motivo. É claro que existe um histórico de disputa do território e já teve várias indas e vindas na ONU, a discussão da posse desse território, e o Maduro faz um discurso anti-imperialista, que a Exxon não tinha nada que está lá explorando petróleo, que esse petróleo tem que ser ali da região, mas ele está dizendo que tem que ser da Venezuela. Então é uma situação complicada porque tem um histórico por trás disso, mas é muito difícil você achar que você vai resolver a situação da maneira como ele está propondo, né? Elô, só para completar o que você estava falando aí, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, não consegue explorar o petróleo que está no seu território original, não consegue, porque também tem uma crise econômica pesada. Ela quer reserva de petróleo. Tem embargo, né, Chico? Hein? Tem embargo. Os Estados Unidos impuseram. Sim, Os também. Estados Unidos impuseram embargo à Venezuela, que já tem anos, né? Pois é, mas agora suspendeu há pouco tempo muitas dessas restrições à Venezuela. Por causa da guerra da Ucrânia, né? E aí os Estados Unidos tinham interesse no petróleo dali, né? Mas a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Para que ela quer o petróleo do território que está no seu vizinho? Esse cara está querendo criar confusão para se fortalecer. Eu não vejo outra coisa. Tem também uma fala do presidente da Guiana, o Irfan Ali. Ele disse hoje em entrevista à Globo News, ele espera que o Brasil seja um líder na manutenção da paz na América do Sul. Ele disse o seguinte: a única ambição da Guiana é que essa região se mantenha uma região de paz e estabilidade, onde todos nós podemos coexistir em harmonia. Fato é que o Brasil é um líder regional nessas negociações aqui na América do Sul, mas até o momento está mantendo uma posição de neutralidade, mas o presidente Lula convocou uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e o ex-chanceler Celso Amorim para discutir essa situação da Venezuela. E hoje o embaixador Mauro Vieira disse para a Reuters, né, a agência Reuters, que não vê risco de guerra. Cris, o Brasil tem um papel importante nisso, mas acho que também tem a questão de como os Estados Unidos vai interferir ou não nessa questão, né? Já está interferindo na realidade. Sim, Gabi, eu acho que essa situação da Venezuela, bom, em primeiro lugar, ela é bizarra. O que o Maduro está fazendo, de fato, é bizarro. Ele me lembra um pouco aqueles personagens, alguns personagens do Gabriel Garcia Marques, né? Aqueles oligarcas, né? Delirantes do Gabriel Garcia Marques. O fato é que a reivindicação dele, a gente sabe que há um histórico, há um contencioso ali de fato, né? Ele pode ter a sua reivindicação, eu não estou questionando a legitimidade da reivindicação, mas a maneira como ele está colocando isso, porque existe uma instância internacional arbitral. Então, quando você tem um contencioso com um país, você leva para essa instância de arbitragem. Né? Bom, não é isso que ele está fazendo, ele está dando aí todos os sinais de que pretende esticar a corda. Então, eu acho que esse vai ser, de fato, o primeiro grande teste de liderança regional do Lula. Porque a gente tem visto, desde que o Lula assumiu, o Lula voltou para colocar o país no palco internacional, né? Claro, em função da liderança pessoal do Lula, o reconhecimento internacional que ele tem, né? Houve uma tentativa ali meio que ficou mal parada na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, depois a atuação no Conselho de Segurança em função da guerra de Israel contra os palestinos, né, que foi uma atuação muito bem feita, muito bem coordenada, mas que na prática não deu resultado, né, até pelo poder de veto dos Estados Unidos, a gente já falou disso aqui muitas vezes. Então agora nós temos uma crise que é tipicamente regional, é da América Latina. O Brasil é o país mais importante da América Latina, não há dúvida, né? E temos um presidente que tem essa estatura internacional. Então, assim, eu acho crucial para o Lula, agora, neste momento, demonstrar que a diplomacia brasileira, né, tem essa estatura de resolver pela paz, né, esse conflito que, de fato, brotou
da mente delirante do Maduro, né? De um líder enfraquecido e que está querendo usar um tema que pode unir, né? Esses temas nacionalistas unem, em geral, as populações, né? Porque tem eleição ano que vem. Agora, gente, só antes de terminar aqui esse comentário, eu quero dizer para vocês que eu já fui a Essequibo, tá? Eu já estive num pedacinho de Essequibo. Como é que é lá? Conta aí, Cris. Uma história rápida. Vou contar. Uma história rápida. Eu estive lá em 2008, governo Lula, inclusive. Eu fui fazer uma reportagem na época sobre as fronteiras da Amazônia. Aí eu escolhi alguns pontos de fronteira. E um desses pontos é justamente em Roraima, as cidades de Bonfim, em Roraima, do lado brasileiro, e a cidade de Léten, na Guiana, né? Na época não existia a ponte que existe hoje, você tinha que atravessar de barco o rio Itacutu. Eu atravessei, entrei lá, tinha um posto do outro lado do rio, eu tenho meu passaporte, está carimbado lá. E eu fui fazer o quê? Eu fui mostrar... Você foi fazer prospecção de petróleo? Você foi prospectar petróleo, Cris? Não, eu fui mostrar justamente a ponte que estava em construção, né? Eu não lembro exatamente em que ano a ponte ficou pronta, mas era justamente um esforço do governo brasileiro de aproximação. A ponte, obviamente, facilitaria a troca de mercadorias, trânsito de pessoas e tudo mais, né? Então, aliás, todas as vezes que eu viajei pela Amazônia naquela época, eu viajei também, nessa mesma época eu fui também a Oiapoque, no extremo norte do Amapá, e também é separado da Guiana Francesa por um rio. Também, quando eu fui lá, a ponte para aproximar Brasil da Guiana Francesa, pela ponte, sem depender do rio, ainda era projeto. Também era um projeto do governo Lula, ou seja, eu estou falando, quer dizer, estava em andamento no governo Lula, não sei se a origem é exatamente no governo Lula, mas eu só estou mencionando isso para voltar ao que eu falei aqui no início, né? Os esforços do governo Lula, né, tanto os anteriores como agora, ele sempre demonstra, são sempre no sentido da integração entre os países, aproximação, cooperação. E aí vem agora o Maduro com esse delírio de tomar 70% do território do país vizinho. Não pode dar certo. A gente achou que era só uma bravata, mas parece que ele está levando a sério. Né? Diga, Cris. Diga, Elô. Não, vou só dizer uma coisa. É um conflito regional, é uma oportunidade para realmente o governo brasileiro demonstrar toda essa capacidade de negociação, mas nunca é só um conflito regional, né? Na medida que você tem a Exxon ali, já deixou de ser só regional, né? Pois é, mas o Maduro... Sim, mas aí eu digo assim, a influência do Lula sobre o Maduro, né? De dizer, Maduro, vamos baixar a bola. Como disse o Chico, estava lembrando, baixo faixa. Expressão do Lula. Expressão do Lula. Né? E o Lula daqui a pouco vai dizer assim, Maduro, não seja tão imaturo, você vai se ferrar. Acho que o Maduro se sentiu empoderado, como se diz hoje, né? Empoderado, porque o Lula não condenou o autoritarismo do governo dele. O Lula, né, fez até uma profissão de fé no futuro da Venezuela, com eleições limpas, fiscalizadas e tal. E o Maduro acha que ele não foi condenado pelo Lula, então agora eu vou aproveitar. Vou partir para frente, mas não vai usar território brasileiro para atacar vizinho, não. Não vai passar. Cris, eu vou me despedir de você, mas antes eu queria só ressaltar que você é uma ótima contadora de histórias, né? Como todo mundo pôde perceber aqui. Boa repórter. E que, em breve, você vai estar com seu livro sobre a Braskem também, né? E é por isso. Não é por acaso que a Cris está conversando com a gente agora de Maceió, então a gente espera muito ansioso por esse livro. Um beijo, querida. Até mais. Olha, e além do livro dele... Obrigada, Gabi. Diga, Cris. Eu tô aqui muito... Eu já estou muito ansiosa com o livro. Eu já durmo pensando também no livro, já acordo pensando no livro. Obrigada. Tchau, pessoal. Aguardamos o livro. Tchau, Cris. Tchau, Cris. A gente aguarda o livro da Cris, mas só para lembrar que eu tinha falado aqui, se você quiser saber, né, a primeira série de reportagens sobre o absurdo crime da Braskem em Maceió, que a Elô Vilela fez, está lá. Ó. Você põe no YouTube, Braskem,
Heloísa Vilela. Vai achar tudo ali. Braskem, Heloísa Vilela no YouTube. Tá um resumo de todas as matérias que ela fez. Isso aí, muito bom. Aí agora você já sabe como encontrar. A gente vai falar sobre a Sabesp. A Assembleia Legislativa de São Paulo deve votar nas próximas horas o projeto que privatiza a Sabesp, a companhia de água da maior cidade da América do Sul. Essa sessão foi aberta, mas foi suspensa, tá? Muito grave a situação por lá, tá rolando protesto nas galerias, Polícia Militar foi chamada e olha só o que aconteceu. Vamos assistir esse vídeo. Daqui a pouquinho a gente tem o vídeo. Opa! Não é esse, não. Colocamos o vídeo do Lula aqui, mas agora sim, agora tá certo o vídeo, agora sim. Olha só, gente, a gente viu então, né, a dispersão, como é que acontece, a gente já sabe como é que funciona aqui em São Paulo, né, manifestantes dentro da Alesp. Estou acompanhando aqui também reportagem que está lá dentro, né, e está registrando tudo o que está acontecendo, mas essas discussões começaram também ontem, na verdade já está há algum tempo na Alesp, mas começou a ficar com um clima mais tenso, teve barraco, vamos ver o que aconteceu. Vamos chamar o Chico Sá, que também está acompanhando essa história e vai contar aqui tudo pra gente, a gente vai discutir essa história. Ô Chico, o negócio ficou tenso mesmo lá na Alesp, hein? O comeu, hein, Xará? É isso mesmo, viu? O pau comeu e literalmente, viu? Foi pra valer. Gabi, boa noite, Gabi, Elô, Chico. Boa noite, querido. Acaba de ser tirada do ar, o governo tirou do ar, quer dizer, o governo, o Tarcísio com a direção da Alesp, tiraram do ar a TV Assembleia, que estava transmitindo toda essa história durante todo o dia, acaba de ser tirada do ar, ou seja, vão votar, como se diz, no escuro, né? A polícia tirou todo mundo, sindicalista, funcionários da Sabesp, toda a resistência possível, a Assembleia foi esvaziada, só tem deputados no momento e funcionários da Assembleia, retiraram todo mundo, desligaram a TV, desligaram o sinal da TV Assembleia e vão tentar começar a votação. O que chama atenção também é que durante toda a tarde o governo fez assim, um festival de liberação de emendas. Tinha alguns deputados da base dele ainda em dúvida por conta de pressão de prefeitos, né, do interior de São Paulo, mas agora foi feita uma fartíssima distribuição de emendas, um clássico nesses momentos. TV desligada, só falta apagar a luz. Como a luz é da Enel e já apagou, inclusive lá na Assembleia, a luz privatizada de São Paulo, só falta apagar a luz agora para ficar o cenário ideal para esse tipo de votação, Gabi. A Enel apaga a luz, não tem problema não. Aliás, lá em casa hoje, desde isso amanhã... É fácil, né, Chico? Olha, hoje, desde 10 horas da manhã, eu saí, não tem luz no meu bairro, em São Paulo. Não está chovendo nada. A Enel... A Elô está sem áudio, né? A gente está tentando ouvir a Elô. É isso aí, repetir, Elô. Você tocou no ponto certo. A população de São Paulo já tem um exemplo muito recente da questão da Enel ou Enel, que deixa todo mundo na base do apagão. Se a Assembleia der essa privatização, porque o jogo é pesado, tem polícia em cima da resistência ali popular, né, dos funcionários da Sabesp, e o show de emendas do Tarcísio. Assim, é uma verdadeira obsessão do governo, privatizar essa empresa que tem um lucro, é uma empresa que dá muito lucro, por isso que desperta
toda a sede, sem trocadilho, toda a sede da Faria Lima, toda a sede do mercado financeiro, porque ela dá um lucro de quase 4 bilhões por ano. Então é uma moleza, né? Ela é uma empresa que chega a 28 milhões de paulistas. Assim, é um filé, é o grande filé do momento de privatizações, não só de São Paulo, mas do país, do Brasil. E no momento, viu, Chico, no momento em que o mundo inteiro, quase 400 municípios voltaram recentemente para fornecimento de água pelo Estado. Ô, Chico. Entre eles, porque você vai dizer, você vai citar agora uma Biboca, você vai citar agora um município lá da tua terra, vai citar Quixeramobim, não. Eu vou citar Paris, eu vou citar Buenos Aires, eu vou citar Berlim, Jacarta. Então, você tem municípios, cidades do mundo inteiro, cidades de grande porte. Em Portugal, a mesma coisa, Portugal quase inteiro, as cidades estão voltando, porque a primeira coisa que aconteceu foi o aumento alucinado da falta d'água, queda na distribuição, porque assim como a Enel, a Sabesp tem um quadro de funcionários, um quadro técnico excelente. Se ganha a privatização, a primeira coisa é cortar esse quadro de técnicos excelentes da Sabesp. Então, adeus água em São Paulo. Ô, Chico, vamos trazer aqui mais um vídeo dessa situação que está muito tensa dentro da Alesp. Vamos assistir agora. Olha só, a situação que está, confusão, né, que começou ali no plenário, depois chegou a PM e começou com essas truculências, né, para dispersar muitas vezes os manifestantes lá dentro também, jogou bomba em algumas pessoas, enfim, tá uma situação. Eu tenho uma colega, inclusive jornalista, que está lá dentro da Alesp, tá me relatando agora, porque a gente fica preocupado até, né, com os colegas e manda mensagem perguntando como é que tá, e ela mandou diversos vídeos e mensagens dizendo que tá tudo bem, mas que realmente está uma situação de muito medo das pessoas que estão fazendo essa cobertura agora por lá. Elô, de fato, né, a gente vê isso acontecendo, é impressionante aqui em São Paulo como as coisas avançam rapidamente quando serve aos interesses, por exemplo, da privatização, né? É muito grave isso que está acontecendo, a gente tem tido exemplos da Enel de que não está funcionando aqui em São Paulo, mas aqui a gente consegue a toque de caixa fazer essas aprovações, mas há algum tipo de resistência ainda. Não, e parece incrível, justamente porque não funcionou, né? Justamente porque está tendo problema com a luz, eles querem passar rapidamente a privatização da água, antes que a população toda se dê conta e comece a pressionar. Agora, vão passar, me desculpe a palavra, na porrada, porque é o que eles estão fazendo ali com os manifestantes, e no escuro, como disse o Chico. Isso é o maior absurdo numa democracia. Você tem que expulsar a imagem de televisão, expulsar os olhos da população ali dentro, para poder passar algo que a população não quer, porque vai ser um desastre, como já foi o desastre, já é o problema da luz. É um absurdo o que está acontecendo. Olha, e o Tarcísio, o governador, engana. Porque ele diz, não, isso era meu programa de governo e foi aprovado pela população. Mentira, governador. O senhor não teve a maior votação na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, o senhor perdeu a eleição. O senhor ganhou no interior. Então não venha falar de privatização de luz, de água, não sei o que for, em São Paulo, porque a população não lhe autorizou. De São Paulo não autorizou isso não, né, Chico? Boa, Chico, bem lembrado. E tem mais, viu, Xará? Na reta final da campanha, o comitê de Tarcísio simplesmente escondeu esse tema Sabesp, porque começou a pegar muito mal. Começou a tirar voto. As pesquisas qualitativas davam conta de que o tema privatização da água, vender a água dos paulistas, começava a tirar voto do Tarcísio. Simplesmente ele engavetou o tema por alguns dias. Ele não, quando era
era citado nos debates esse tema, ele simplesmente falava que era apenas um projeto em estudo. Ele não batia o martelo, ele não dava a martelada na reta final da campanha, porque ele temia perder a eleição por conta desse tema. Então, não é real que esse tema estava aberto e submetido ao debate durante a campanha eleitoral. Não aconteceu isso. Ele começa com esse tema forte, mas depois ele esconde o tema, temendo perder a eleição em segundo turno. Gente, olha só, ainda conversando com essa colega repórter, a Juliana Regui, ela diz que tem algumas pessoas passando mal, inclusive por conta do gás de pimenta que as pessoas estão recebendo aí da Polícia Militar na Alesp. Então, a situação é muito tensa por lá e a gente vai continuar acompanhando o desenrolar. Fica o protesto, que o Chico Sá levantou ali. Por que é que a TV parou de transmitir? A TV pública. Não pode parar de transmitir, não. O senhor está escondendo o quê, seu Tarcísio, o senhor presidente da Assembleia? Vocês estão escondendo o quê de quem? Do contribuinte? Daquele que vai arcar com as consequências das decisões de vocês? É um absurdo a censura neste momento. É um absurdo. Temos que protestar mesmo. É isso, Chico. E se a população de São Paulo tivesse juízo, estaria na porta da Assembleia nesse momento. Porque depois não adianta gritar por aí, não. Porque vai perder a água de São Paulo, a água, óbvio, vai custar mais caro, o serviço vai piorar. Então, a hora da população estar na porta da Assembleia, eu sei que a esquerda, o sindicalismo, não vive um bom momento no quesito levar povo à rua. Mas o momento é muito grave, o momento perderia parte da população lá na porta da Assembleia. É isso, Chico. Porque é inevitável, o mundo todo está voltando atrás desse processo. Qualquer grande cidade do mundo que cometeu essa besteira está voltando, está recuando para o serviço feito pelo Estado, Chico. Então, pelo serviço público. É uma aventura maluca que esse governador forasteiro está submetendo a população de São Paulo. É isso aí. Até nos Estados Unidos, que é o coração do neoliberalismo, essa volta ao serviço público de água, luz, saneamento básico, quando não é o serviço público estatal, eles devolvem para cooperativas dos funcionários daquelas empresas. Isso tem sido muito comum nos últimos 10, 15 anos nos Estados Unidos. Olha, isso aí contradiz até princípios básicos do capitalismo, do liberalismo. Qual é? A concorrência, a competição. Você vai competir com quem? Você pode comprar água da Sabesp ou de quem mais? Você pode comprar energia elétrica da Enel ou de quem mais? Você vai botar 2 canos na sua casa, 1 ou 3, um para fornecer água da Sabesp, outro de outra empresa e outro. Não tem concorrência, não. É pegar o monopólio, e entregar para uma empresa privada que tem interesse com lucro, como é o caso da Enel, uma empresa italiana que está ganhando dinheiro e está sucateando a energia elétrica em São Paulo. Nós vamos pagar por isso. Como no caso da Sabesp vai ser a mesma coisa. Então está certa a população de São Paulo em protestar mesmo. Exatamente. Exatamente. Pode concluir, Chico, perdão. Não, Chico, é isso. Privatização de monopólio é o maior negócio do mundo para quem ganha. Não tem concorrência nenhuma. A torneira é toda minha. Eu que vou fornecer e vou cobrar o que eu bem entender. Ou você vai ficar sem água. Porque esse plano de privatização, ele é muito frouxo, ele não amarra questão de preço, como pode ser, questão de investimento, nada. É muito vago. Exatamente para vender da forma mais imediata do mundo, porque se demora mais o debate, o Tarcísio pode perder mais lá na frente. Então, a ideia, ainda sob esse apagão, sob o efeito do apagão da Enel, é vender imediatamente, martelada na Sabesp.
É e isso. aí anota aí, se depois ele for candidato a presidente, se essa nova empresa privatizada vai estar lá dando dinheiro para a campanha dele. Boa, Anota Elô. aí. Boa. Boa, Elô. Boa. E vamos Anotado. continuar acompanhando essa história da manifestação também. Antes de me despedir do Chico, só para dizer aqui, uma reportagem do UOL também está lá. A confusão, a gente viu, começou quando tentaram, né, ali para cima do vidro que separa, né, os deputados e também a população. Tinham mais ou menos 200 pessoas nesse espaço, e aí a polícia começou a usar spray de pimenta, bater nos manifestantes. Pelo menos uma pessoa saiu algemada, informação da reportagem do portal UOL. Essa sessão foi interrompida às 6h30, portanto, agora há pouco foi quando o plenário foi esvaziado, e agora os jornalistas estão fazendo a cobertura lá, às duras penas também, usando aquelas máscaras que a gente usou na pandemia, né, para conseguir respirar em meio ao spray de pimenta por ali. Chico, meu querido, muito obrigada. Um beijo e até amanhã. Eu que agradeço mais uma vez. Boa noite, comunidade CL. Boa noite para todo mundo. Aí, Xará, beleza? Em terra. A gente continua por aqui e vai falar de outra situação bastante grave. A gente vai continuar falando todos os dias aqui sobre a guerra. A Embaixada do Brasil na Palestina retirou 85 brasileiros e familiares de zonas de conflito entre Israel e os palestinos. E está realmente esse conflito, né, mais intenso, onde essas pessoas foram retiradas. Esse grupo foi abrigado nas proximidades com a fronteira do Egito, em casas alugadas, e essas pessoas integram a segunda lista para deixar a faixa de Gaza. Elô, quem são essas pessoas que ainda estão por lá, né? É bastante gente. É bastante gente, maior da outra vez eram 32, agora são 85 pessoas. Óbvio que tem muito mais gente querendo sair, mais do que nunca. E eles estão numa zona que deveria ser segura e que não é, que é o sul de Gaza. Inclusive, os tanques israelenses estão se aproximando de Khan Yunis, que é uma cidade no sul de Gaza. Agora, o governo brasileiro vai mandar amanhã, às 9h, já vai partir um avião, um KC-30 para o Egito, vai levar 11 toneladas de alimentos e vai ficar ali como ficou da outra vez, esperando a saída desses brasileiros para que possa trazê-los de volta para cá, para o Brasil. Ou de volta, não sei se alguns pode ser até que não morassem ou não tenham morado nunca aqui, mas são filhos de brasileiros e têm a nacionalidade. A gente não sabe até agora quem são, qual é a situação dessas pessoas. Mas o governo brasileiro já está fazendo todo aquele trâmite que fez da outra vez e mandando o avião amanhã às 9h, sai do Rio de Janeiro, para o Egito já para ficar ali aguardando a saída. A gente espera que as autoridades dessa vez de Israel liberem esse pessoal mais rápido, até porque a situação no sul de Gaza está cada vez mais complicada. Inclusive o Egito deslocou tropas para a fronteira com medo de que haja uma invasão, que os palestinos fujam para o Egito, furando ali o bloqueio da fronteira mesmo, porque eles estão cada vez mais cercados e o exército de Israel avança sobre os palestinos. Elô, tem também uma notícia que foi publicada no X, né, no Twitter do Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, alertando para a situação que a gente está conversando aqui, claro, e ele escreveu o seguinte: acabei de invocar o artigo 99 da Carta das Nações Unidas pela primeira vez no meu mandato como secretário-geral, enfrentando um grave, né, risco de colapso do sistema humanitário em Gaza. Insto um conselho a ajudar a evitar uma catástrofe humanitária e apelar para que seja declarado um cessar-fogo humanitário. A questão é que a catástrofe humanitária já está acontecendo, né? Mas é importante a gente ter uma sinalização dessa, né, chamando a atenção da ONU para esse evento, que o artigo 99 permite que o Antônio Guterres chame a atenção do mundo, né, da ONU, na verdade, para qualquer evento que ameace a segurança do mundo todo. E isso, claro, a gente está vivendo desde o dia 7 de outubro. Amanhã a gente vai fazer um mês que os palestinos estão vivendo essa situação, né, Elô? Mas qual que é o efeito prático que a gente pode ver? 2 meses, é isso, né, Gabi? Perdão, 2 meses, verdade, a gente está em dezembro, olha só, 2 meses que a gente está vivendo essa situação. E, Elô, o que a gente pode ter de efeito prático disso? Porque a gente
de fato, ver algumas notas de rodapé saindo, né, assim, que vira quase uma nota de repúdio, porque na prática as pessoas continuam morrendo. Então é muito importante que a gente tenha essa analisação, mas a gente precisa saber se vai realmente surtir algum efeito, né, Lu? Pois é, esse artigo 99 é assim, um instrumento usado muito raramente. O Guterres está no cargo desde janeiro de 2017 e nunca acionou. É considerado como assim, o botão de emergência do secretário-geral da ONU, quando ele pode se dirigir ao Conselho de Segurança e dizer: eu preciso da atenção de vocês para isso, isso é urgente e coloca em risco a segurança do mundo. Então, é considerado uma medida extrema mesmo. E então ele pode exigir que o Conselho de Segurança se reúna para discutir isso. Agora, ontem mesmo, o governo dos Estados Unidos, representado na ONU, já disse que um cessar-fogo não seria a melhor saída, que é melhor continuar negociando e tal. Ou seja, você continua enfrentando a resistência do governo dos Estados Unidos. Agora, é uma maneira que o secretário-geral da ONU tem para pressionar e chamar a atenção de quem ainda está contra um cessar-fogo para a necessidade imediata de fazê-lo, porque a crise, o colapso do sistema todo de ajuda humanitária também está acontecendo. Então o Guterres está vendo tudo desmoronar e precisa fazer alguma coisa. Então é uma maneira, sim, de pressionar. Isso vai dar instrumento para quem está ali no Conselho de Segurança pressionar ainda mais os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos são o único país que está contra chamar esse cessar-fogo, né? Um país que vê pressão interna também, né, Gabi? Não é só no Conselho de Segurança da ONU, não é só nas esferas internacionais, mas dentro de casa também. Os estagiários da Casa Branca estão puxando a orelha do Biden e da vice Kamala Harris, né? É óbvio, porque isso tem consequências Exatamente. políticas para os Estados Unidos, né, Lu? Muito bem colocando aqui. Escreveram uma carta, né? Você viu aí? Você tem ela aí? Não tenho ela aqui. Escreveram uma carta, são mais de 40... Mais de 40? Isso, são mais de 40 estagiários da Casa Branca, da Kamala Harris, né, da presidência e da vice-presidência, escreveram uma carta dizendo que não vão mais se calar diante do genocídio em curso dos palestinos. Chamaram de genocídio e disseram: nós somos árabes, muçulmanos, judeus, palestinos, brancos, negros, e foram listando tudo. Quer dizer, eles são uma representação do que o país é, dos Estados Unidos. E disseram que é preciso acabar com o apartheid e soltar os presos políticos palestinos. A Casa Branca, eles dizem ainda que nós não podemos permitir que esse genocídio brutal continue financiado com os nossos impostos. Esse é o ponto. É a população dos Estados Unidos que tem que dizer para o presidente Joe Biden: chega de genocídio, chega de derramamento de sangue, chega de apartheid. Você não pode ficar em cima do muro, que não é em cima do muro, é do lado de Israel nessa matança. Elô, essa carta, para quem não consegue ler aqui, porque tem muita gente que não assiste a gente em vídeo, né? Então é importante a gente ler esse trechinho que a Elô ressaltou. Ficamos horrorizados com o ataque brutal do Hamas em 7 de outubro contra civis israelitas e estamos horrorizados com a resposta brutal e genocida do governo de Israel, como a Elô disse, chamando de genocida, financiada pelos nossos impostos americanos, que matou mais de 14 mil civis palestinos inocentes em Gaza, sendo uma grande porcentagem das vítimas crianças, algo que a gente sempre destaca por aqui. Esse protesto, né, dos estagiários da Casa Branca, que eles escreveram uma carta, como disse Chico, para o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris, dizendo que eles vão se manifestar diante desse silêncio do genocídio. Quer dizer, eles, estagiários da Casa Branca, né? Anônimos. Claro, estagiários da Casa Branca reconhecem que essa guerra é financiada com os impostos americanos. Quer dizer, sabem que os Estados Unidos estão metidos nisso até o último fio do cabelo. Né? Que não é guerra nenhuma, isso não é guerra, é genocídio. Isso não é guerra. Não é guerra quando você tem um lado bombas, aviões, tanques, ameaças de toda ordem, e do outro lado uma população civil desarmada. Quem é que está morrendo? São os soldados do Hamas? Quem está morrendo é o povo palestino, massacrado pelo genocida truculento do Netanyahu. Claro, com Joe Biden junto.
Pois é, tem também uma outra questão aqui, o arquivo de Gaza foi destruído. A gente tem uma imagem aqui mostrando, na verdade, das redes sociais, mostrando a destruição da memória, né, Lu? Você bateu muito nessa tecla e eu acho tão importante isso, porque quando você mata crianças, você está destruindo o futuro. Quando você destrói o arquivo central do município de Gaza, você está destruindo a memória. Olha só, eu vou ler um trechinho do que está dito. A ocupação israelita destrói o arquivo central do município, né, da faixa de Gaza, executando milhares de documentos históricos e arrasando deliberadamente todas as formas de vida, apagando a cidade e a sua história. Vale ressaltar que o arquivo possui documentos de mais de 100 anos. É apagamento da história, né, Lu? Exatamente. E quem publicou isso foi a universidade que tem sede na Cisjordânia, Birzeit, e que está preocupada justamente porque é uma coisa assim que acompanha os palestinos desde a criação do Estado de Israel. O esforço de apagar a história deles, que só sobrevive em muitos casos porque é contada, é oralmente transmitida, porque se não fosse assim, muitas coisas já teriam se perdido. Então isso é por que isso foi um alvo de ataque do governo de Israel. Tinha alguma sede do Hamas ali, um batalhão do Hamas lá dentro? Não. É um esforço deliberado de destruir a história do povo palestino. Mais um capítulo na intenção do governo de Israel de apagar a existência dessa população. É muito absurdo e é muito revelador o que essas fotos estão mostrando, a intenção do Estado de Israel. Exatamente, Elô. Muito obrigada por hoje, querida. Mais um dia com assuntos bastante difíceis por aqui, mas é sempre um prazer falar contigo. Um beijo, Elô. Até amanhã. Boa noite, Elô. Pessoal. Até amanhã. Até amanhã. A gente aqui vai falar ainda, tem alguns recados finais para você, mas antes... Chico, você não vai estar aqui amanhã, né? Parece que não, vai... amanhã aqui estará com você o meu xará. O meu xará, Chico Sá, mas é porque alguém vai receber um título de cidadania honorária de Belo Horizonte, é isso? Pois é, imagina, muita gente não sabia nem que eu não tinha nascido em Belo Horizonte, nem em Minas, né? Como é que é? Quem não nasce em Belo Horizonte, mas morou em Belo Horizonte, tem estado de alma? Como é não, é que eu disse que Minas Gerais não é estado geográfico, é estado de espírito, né? Porque se você pensar, por exemplo, qual é o maior músico de Minas Gerais? Milton Nascimento. Ele não nasceu dentro do território geográfico de Minas Gerais, nasceu no Rio de Janeiro, né? Mas, no entanto, é mineiro. Um grande presidente que o Brasil teve, mineiro, Itamar Franco, mas não nasceu em Minas Gerais, nasceu no litoral da Bahia, né? Eu digo que Belo Horizonte, eu não nasci em Belo Horizonte, eu nasci em Santa Maria, da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul. Então, mas eu fui com 2, 3 meses para Belo Horizonte. Meus pais me levaram de volta para a cidade onde eles moravam. Eu não nasci em Belo Horizonte, mas Belo Horizonte nasceu em mim. E descobrir isso, né? Então, eu estou indo a BH amanhã, né, com muito prazer receber do Pedro Patrus, que é vereador, grande vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, filho do ex-ministro, né, Patrus Ananias. Vou receber dele o título de cidadão de honra de BH. E os amigos aí de BH, a comunidade de CL, quiser aparecer, a entrada é franca. Pelo menos eu vou ver muita gente que eu não vejo há muito tempo. Achei muito bom que aqui fizeram um paralelo da sua história, né? Que colocaram aqui Milton Minas Nascimento, porque o Milton Nascimento também não é de Minas, né? De nascença. Você já notou que o nome dele é Minas? Milton, você pega Mi de Milton e Nascimento. Minas, né? Muito bom. E ele também é mineiro, né? É mineiro de alma. Nascido no Rio de Janeiro. Muito bom, Chico. Parabéns. Então, por um bom motivo, obrigado. Então tá liberado aqui do Israel, tá? Tudo bem. Obrigado, senhora. Vossa Excelência me libera. Segunda-feira eu estou de volta aqui. Agora, Chico, eu vou perguntar aqui para quem está nos assistindo, algumas pessoas já deram aí seus palpites. O que vocês acham que tem dentro da caixa, né? Eu vou trazer aqui de novo, para quem não viu. Olha só. Ah, já sei, um relógio, um Rolex, um Patek Philippe. Será que é um Patek Philippe? Não, aí a gente vai ter que... Veio da Arábia Saudita? Vai ver, estava aqui o tempo inteiro, né? Por isso que não apareceu, gente.
Muito bom, olha só, muita gente deu aqui o seu pitaco. A Ana Campos disse o seguinte: a caixa é do Gessé. Será que é do Gessé, gente? O Ricardo Giuliani falou que é um panechonsky, fazendo uma referência ao Panetone e a Noam Chomsky, né, que é um grande pensador aqui do século XXI. Amanhã é dia de Noam Chomsky, né? E o Luiz Severo disse: é a caixa com as joias do Bolsonaro para leilão e doação. Patek Philippe, Rolex e colar de brilhante. Tem mais gente que está contigo nessa. Vamos ver, né? Amanhã, dia 7, você vai descobrir o que é. Então, me conta, que eu não vou estar aqui, você me conta. Ah, é verdade. Ou vai ter que assistir também, né? Ó, a partir do N1 já vai ter. CL Notícias, primeira edição, a gente vai revelar o que tem dentro dessa caixa. Mas antes de encerrar, eu quero também dar esse recado para você a respeito do Sinapse ICL. Você vai ficar agora na companhia da Roberta Garcia, do César Calejon. Eles vão entrevistar o Hélio de la Penha. Olha só, ator, escritor, roteirista. Muito bom, essa entrevista vai começar a partir de agora, então você não precisa sair do nosso link e você acompanha a entrevista com o Hélio de la Penha. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Boa noite, meu querido Chico Pinheiro. Obrigado. Bom recebimento de título amanhã, pois né? Vou ganhar o título. Maravilha. Coisa boa. Parabéns. Obrigado pelo carinho seu, da comunidade CL, que se manifesta aqui no chat também. Apareçam lá, Câmara Municipal de BH. Porque aí a comunidade CL toda, né, também recebe, junto contigo. É isso, gente. Muito obrigada e boa noite. Até amanhã. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.